Segundo pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, 80% dos leitores em potencial no Brasil simplesmente não leem. É um vasto campo para semear a prática da leitura. Educadores, editores e escritores enfrentam longos debates para encontrar uma solução para o problema. E todas as conclusões passam pela escola e pelas famílias. Mas, afinal, é possível atrair as crianças para o mundo da leitura e fazer delas adultos leitores? Este é o tema da nossa conversa com o Simão Miranda, que é escritor, pós-doutor em educação e professor da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Simão, eu acho que a gente poderia começar essa conversa exatamente por aí. Como envolver as crianças no universo da leitura e o que as famílias podem fazer para concretizar isso, enfim. Maurício, eu costumo dizer que o lugar comum, o chavão de dizermos que os pais precisam ler, as crianças precisam ver a família lendo para se interessar pela leitura. Porque isso é pouco, é muito pouco. Eu entendo que o livro é um objeto sensorial. Então, se a gente quer começar um processo de atrair as crianças e os jovens, sobretudo as crianças pequenas mesmo, para o mundo do livro e da leitura, esse objeto sensorial chamado livro precisa ser apresentado a ela nos primeiros dias de vida, nos primeiros anos de vida, antes que o poder da sedução do mundo eletrônico chegue antes que o livro. Mas muito mais do que isso, eu sempre defendi e defendo que como objeto sensorial, o livro precisa ser apresentado como primeira experiência à criança, como um objeto deleitável. Então, eu costumo sugerir dizendo assim, na primeira experiência da apresentação do livro à criança, entenda quando eu digo objeto sensorial, o que os dispositivos eletrônicos, os livros eletrônicos não conseguem atingir, degustá-lo com o tato, degustá-lo com o olfato, portanto, pegar o livro, folhear, manipular esse objeto, o livro, de modo que o tato tenha esse contato com o papel. Pode parecer um absurdo, cheirar esse objeto chamado livro. Tem coisa mais gostosa que cheiro de livro novo, né? Apresentar devagarzinho, degustando a capa, apresentando para a criança o título, falando, provocando a criança, especulando, já antecipando a criança, dando esse direito dela especular, eventualmente, o que esse título pode sugerir. Apresenta o autor, apresenta a editora, o ilustrador, explica para a criança o que faz cada um desses profissionais, sobretudo provocar a criança a ir além daquilo que está escrito, instigar. A ilustração do livro infantil tem um papel fundamental, porque esse impacto visual, dessa dimensão sensorial do livro, ela é definidora. O texto, ele é definidor. Imagina que se a gente quer atrair a criança para o livro, e sua primeira experiência é uma experiência desagradável, muito dificilmente a gente recupera esse leitor mais para frente. Então, essa primeira aproximação, ela tem uma importância definidora, né? O próprio Bachelard uma vez disse isso, né? Que as primeiras experiências humanas, elas podem ser obstáculos para as experiências vindouras, né? Então, eu acho que essa porta de entrada, ela pode ser definidora. E fundamental, né? O João Ubaldo Ribeiro contava em uma crônica que uma das primeiras experiências dele com a leitura foi através do cheiro. Né? E a mãe o flagrou cheirando um dicionário e foi reclamar do pai. E o pai disse qual era o dicionário que ele estava cheirando. Disse o Laudelino Freire. Ele disse, ele está errado, ele precisava cheirar o Caldas Aulete, que é bem melhor. Então, é a questão da sedução, né? Quer dizer, as ilustrações, elas funcionam um pouco como isso, né? Agora, a gente tem uma experiência no Brasil, já certa... Eu não digo que as ilustrações que eram feitas para os livros do Lobato, por exemplo. Os livros são muito bons, mas as ilustrações eram classudas, né? Isso. Mas a partir dos anos 70 a gente tem uma linhagem de ilustradores que são sedutores também, né? Quer dizer,
isso, de certa forma, levou a criança à leitura? Eu não tenho dúvidas disso, né? Porque você usou o exemplo do Monteiro Lobato. Eu embarquei no mundo da leitura com o Lobato. Acho que eu e muita gente da minha geração, as reinações de Narizinho, enfim, inclusive a escola que eu estudei no meu ensino fundamental, tinha uma biblioteca batizada Monteiro Lobato. Agora, eu não sei se o meu interesse em embarcar nas viagens de Lobato seria o mesmo sem as ilustrações. Não sei se... Agora, é claro que um texto poderoso como o do Lobato é um texto que, por si só, ele é muito atraente. Mas, ainda hoje, na idade que eu tenho, eu guardo as ilustrações. Eu tenho essa referência com as ilustrações dos primeiros livros do Lobato. Então, assim, agora, você tocou no assunto fulcral, porque eu sou um colecionador e sou um leitor. Eu leio de tudo um pouco, mas eu sou um leitor, sobretudo, de literatura infanto-juvenil. Então, eu compro muitos livros. Eu tenho um baú no centro da minha sala que eu considero um baú de tesouro. Tesouros de livros infanto-juvenis que eu li na minha infância, na minha juventude, e continuo lendo até hoje. Esse critério, e aí é um assunto que a gente não pode deixar de tocar, quando a gente pensa em atrair a criança e os filhos para os livros, é o critério. Então, a gente diz assim, muita gente diz, é importante que as crianças tenham em casa livros de fácil acesso. Mas que livros? Então, não é qualquer livro. Então, os pais precisam ter critérios, porque é preciso, eu entendo, defendo isso, que os livros estejam de fácil acesso em todos os lugares da casa. Não só na estante, aliás, menos na estante, mas nos lugares mais irreverentes possíveis. Mas é preciso ter um critério qualitativo. Eu sei que falar critério qualitativo é subjetivo, mas há algo básico, há situações básicas, por exemplo. Se o adulto fizer, se os pais fizerem um exercício de alteridade, pensando o que é que ele gostaria de ler, e se aquela leitura o seduz, o atrai, o encanta, é uma pista boa. Então, não é chegar na livraria, fechar os olhos e pegar pela capa, né? Porque é preciso ler. Sobretudo pensando, qual é a mensagem subliminar nesse contexto tão conturbado, político e cultural que a gente vive. Então, tem essa questão do conteúdo, que eu entendo que hoje é óbvio que a literatura infanto-juvenil, ela precisa, sobretudo, ser deleite, ser prazerosa. Mas é importante também que, no bojo desse prazer da leitura, e eu escrevo desse jeito, de alguma forma a gente comunique, que a gente não só forme os leitores, e é muito importante, mas, sobretudo, que a gente dê pistas para a formação de uma cidadania. Então, critérios por exemplo, as crianças são inteligentes, as crianças hoje nascem com um cognitivo, enfim, antenadas com o seu tempo, para além do nosso tempo, é impressionante. Então, é preciso que a gente apresente livros inteligentes, histórias inteligentes, situações que provoquem que ela vá para além daquele texto. E aí a gente tem uma grande chance de trazer essas crianças como leitores que, por sua vez, podem influenciar outros leitores mirins. Essa questão da identidade, você toca nesse assunto que é interessante. Quer dizer, a proximidade com o tema também vai favorecer muito. A minha epifania como leitor decorreu disso. Eu li um romance que passava na cidade onde eu morava. Eu conhecia os personagens, em termos. Os personagens eram fictícios, mas... quer dizer, como criar essa identidade também? Porque que cada vez mais aproxime a criança daquele texto que ela está lendo, ou pelo menos folheando, que ela não seja ainda uma leitora, mas pelo menos que a leve a se encantar com isso. Isso é fundamental? Isso é essencial, porque passa pela identidade, obviamente, você deu o exemplo de como você se tornou um leitor, e eu falei ainda há pouco do meu exemplo, e são exemplos que foram identidades se constituindo, e eu entendo que quando nós nos aproximamos, ou quando um objeto, uma história, a gente está falando do livro, como quando uma história, os elementos que uma história precisa ter para que a gente se aproxime dela, ou que esses dois movimentos se aproximem mutuamente, é a identidade. Então, assim, é a identidade individual, é a idiosincrasia ligada à história,
E isso é muito importante, porque eu vou querer saber mais, eu vou querer sempre saber mais, não só naquela história que me provocou inicialmente, mas os desdobramentos em termos da curiosidade infanto-juvenil, infantil e juvenil que podem decorrer dali, ou seja, uma curiosidade que eu tive que pode estar repercutida em uma outra história que me apresentem, ou que eu busque a partir dali, e a criança tem condições disso, ela faz isso, né? Ela busca essa cadeia de interesses a partir do interesse anterior. Então, isso que você está tocando é fundamental. E é muito importante que as famílias entendam esse processo. E a questão da escola também, a função da escola nesse processo todo. Durante um certo período, todo o ensino de literatura, ele se baseava numa questão cronológica da literatura. E o aluno era obrigado a ler o que não foi escrito para ele, pelo menos para a geração dele, né? Ler Machado de Assis aos 12 anos, por exemplo, né? Quer dizer, como reverter um pouco esse processo e tentar fazer, ou se já está sendo feito isso nas escolas, né? Como é que é feito essa aproximação desse leitor que já passou da fase infantil para o infanto-juvenil, né? Hoje eu fico muito feliz de perceber que esse quadro está mudando, sabe? A gente estava falando da identidade, a gente vai ter que tocar nesse assunto novamente quando a gente fala de escola. Quando a gente falou do território escola, a gente fala de um território cultural, onde a pessoa se constitui, no qual, né, os sujeitos vão se constituindo na sua identidade, nas suas identidades, pessoal, social. E óbvio que eu também fui apresentado a Machado de Assis muito cedo. Eu sobrevivi, porque eu adoro e me encantei. Mas eu sei que muitos colegas simplesmente não encontraram identificação, né? Lendo Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, a coleção Ática, né? Aquela coleção linda da Ática. Eu me encantei, mas eu sei que muita gente odiou a literatura, os meus colegas, em função desses traumas, de não entenderem, não terem identificação social e cultural com Machado. Eu sobrevivi e acho que por isso foi um ganho, mas poderia ter dado muito errado. Mas eu fico muito feliz hoje, Maurício, porque as escolas têm virado essa chave. E, sobretudo, essa tentativa, esse esforço, e isso é muito importante, fica a dica, do desenvolvimento de projetos de leitura nas escolas, regionalizando um pouco a literatura, trazendo ela, né, para o contexto social, cultural da região onde elas moram. E eu tenho visto e acompanho muito, visito escolas semanalmente, sei de novidades, e a gente está num movimento muito forte, esse de regionalizar nesse sentido, né, de buscar, de construir, os autores construir uma literatura que se aproxime mais daquele contexto. E eu acho que isso é o pulo do gato, porque a criança, o jovem, sobretudo o jovem, né, que está aí na tua pergunta, ele já encontra elementos, ele se percebe, na verdade, não mais como leitor, ele se percebe como sujeito, participante daquela história, na medida em que ela dialoga com o seu contexto. Então, as escolas têm feito um trabalho magnífico nesse sentido, e a gente só tem que aplaudir. E os autores precisam perceber essa lacuna de produzir mais pensando nessa identidade regional, social, cultural com a região. É o pulo do gato, mais ou menos, que foi defendido pelo Paulo Freire, né? Sim. Quer dizer, a educação como em função das necessidades do educado, né? Exatamente. Quer dizer, essa seria a chave da questão. Seria a chave da questão. Né? E como desenvolver isso? Por exemplo, o autor, né? O autor, como ele pode se aproximar do universo do seu leitor? O autor precisa estudar, né? É delicado isso, mas a gente está falando do pulo do gato, né? O autor, ele precisa ser informado, então embora ele seja livre para criar, obviamente, né? É uma escolha do autor, na verdade é isso. Os nichos existem. Então, é a liberdade do autor entender, bom, esse nicho me interessa, eu quero chegar nesse nicho como autor prestigiado naquela escola, naquela região, né, naquela cidade, naquele estado, eu quero. Há um critério para isso. E, fundamentalmente, ele precisa, quando eu digo estudar, é isso, entendeu? Bom, eu quero que o meu livro ganhe prestígio, que ele entre naquela escola, que ele entre naquele conjunto de população, eu tenho que entender a população. Paulo Freire, novamente, né?
quando ele dizia, sobretudo, a ideia de que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Então, e esse é o pulo do gato realmente, né? Sobretudo pensando nessa literatura que ensina também a pensar, né? E não banalizar o leitor, né? Então, nesse sentido, o autor que quer entrar nesse nicho e quer ter prestígio nesse nicho, e mais do que prestígio, que se ele tem essa consciência de que o poder da palavra, o poder da literatura é transformador, sobretudo para as classes menos favorecidas, e também de forma geral, mas sobretudo para quem mais precisa do texto, quem mais precisa da informação, do livro, da arte, da cultura. Então, se ele não estudar aquele contexto, enfim, né, eu acredito que ele não só deixa de fazer esse trabalho social, cultural, da transformação por meio do livro, da história, enfim, da literatura, como autor, ele, enfim, fica desamparado como autor, né? Há ainda uma certa postura professoral do autor, né? Eu preciso dar uma lição. Não. Não quer dizer, isso não quebra também Totalmente. O leitor já está tão submerso Totalmente. em tantas lições, mais uma. Não, totalmente. Quer dizer, como é? Não, eu sou absolutamente contra a ideia da literatura moralista, da literatura, como eu costumo dizer quando visito escolas, usando um termo bem popular, que paga sapo para a criança, de forma alguma. Porque aí o efeito pode ser contrário. O mundo já nos ensina muita submissão. A escola não é uma regra, mas assim, a gente ainda vê se ensinar a obediência na escola, enquanto que a gente tem que ensinar o respeito. Não é a submissão que a gente tem que ensinar. Então, nesse sentido, eu sou muito contra essa literatura moralista, a literatura estilo fábula, que tem sempre moral da história no final. Não de forma alguma, como eu disse no começo, né? A literatura ela precisa ser, sobretudo, um deguste. E eu quero deixar até uma dica, Maurício, pensando no Pequeno Príncipe, por exemplo, né? No Pequeno Príncipe tem uma passagem, ele é todo lindo, né? Mas tem algo que eu sempre me fiei como autor, primeiro como leitor, depois como autor, é quando numa passagem a raposa, ela diz para o Pequeno Príncipe, por que não vens sempre às 4 horas? Se tu vieres sempre às 4 horas, desde as 3 eu começaria a ser feliz. Então, nesse sentido, essa relação dos pais, dos professores com o livro e a criança, pode ser inspirada nessa metáfora, né? de definir na agenda da criança, na escola e em casa, um momento da leitura coletiva, um momento do deguste do objeto livro sensorial, do seu conteúdo, da história, do prazer, de modo amoroso, de modo afetuoso, de modo que a criança, se a leitura é definida às 4 horas, todo dia às 4 horas, ou vamos lá, todo sábado às 4 da tarde, desde as 3 a criança vai estar esperando esse momento delicioso do encontro com a leitura. E eu costumo dizer que, mesmo as crianças que ainda não sabem ler, e aí a gente perde muito esse poder, essa ação poderosa do texto, até mesmo, e eu digo, para as crianças, desde a creche na escola, as crianças pequenas em casa, a gente perde muito esse gap, esse momento importantíssimo, porque, mas elas não sabem ler. Quando elas começarem a ler, eu apresento o livro. Não, a gente está perdendo tempo, porque mesmo as que ainda não sabem ler, elas ouvem. Então, se você lê para uma criança na creche, se você lê para uma criança em casa, a sonoridade da palavra já é muito poderosa. Então, essa aproximação gradual, lenta, prazerosa, começa com a sonoridade da palavra dita. Então, veja como a gente perde esse terreno. E assim, os clássicos são fundamentais. Sim, óbvio. Eu falei do Pequeno Príncipe. Quando começar com os clássicos, né? Naturalmente que você já precisa ter uma certa informação para entender o humor do Machado de Assis, para entender a força do drama num Aloísio Azevedo, por exemplo, e tal, a força social que tem nos livros dele. Perfeito. Né? Mas quando se envolver com esses clássicos? Pois é, o mercado editorial, né, a cadeia produtiva do livro, já faz as adaptações de vários clássicos
Isso é importante, né? Ao nível da linguagem da criança, né? Tem uma gama de alternativas. Isso que você colocou é tão importante, né? Porque no meu tempo eu fui privado dessa experiência, das adaptações do clássico, porque os clássicos são feitos numa linguagem que a criança é em processos de alfabetização, enfim. Obviamente que ela não tem condições de vocabulário, de domínio vocabular, riqueza vocabular para alcançar. Mas eu fui muito atrevido porque eu li Machado de Assis muito cedo, sem ter um know-how, um expertise vocabular. Mas eu ia atrás. Naquela época tinha dicionário. Aliás, antes de continuar na resposta, eu quero dar... Eu falo isso com muita alegria porque o que acontece hoje, né? A gente lê para as crianças e a gente não para e não dá essa oportunidade de elas perguntarem. Então a gente intui que elas sabem e vai. Mas aí é um artifício muito importante esse, quando a gente lê para as crianças e perceber que elas não conhecem um determinado vocábulo. E aí é muito interessante que a gente não intua e continue a leitura, mas resgatar o bom e velho dicionário da prateleira. Eu digo, não é no smartphone. Busca na prateleira, embora você saiba, mesmo que você saiba o significado da palavra, o significado do verbete, mostra para a criança que tem um livro chamado dicionário e que é divertido buscar lá dentro também, né? Então, hoje nós temos, né, os clássicos com as adaptações, muitas fantásticas, outras sofríveis. Mas se a gente buscar com critério, a gente pode fazer essa aproximação dos clássicos de modo lúdico, leve, ilustrado. Homero. Eu era moleque quando eu li a Odisseia inteira, coisa foi Júlio Verne, não, mas Júlio Verne tudo bem, tá? Mas pense, Homero, a Ilíada e a Odisseia, eu li ilustrado e eu tenho até hoje. Então, imagina que isso abre portas fantásticas. E depois eu fui ler o Homero clássico, naquele texto clássico. Mas, de certa forma, né, ler dicionário é interessante, buscar as palavras no dicionário, porque você acaba tropeçando em outros termos que você desconhecia e que acaba aprendendo. Tem essa vantagem também, né? Agora, me parece que o panorama, ele é alentador, ele me parece muito... mas a gente ainda tem esse percentual muito alto de não leitores e ainda tem muito fortemente o apelo do audiovisual, né? Quer dizer, como é que a gente vai brigar contra isso? Ou pelo menos em favor da leitura? Como eu disse no começo, né? É um jogo, é uma luta em glória, né? Se a gente partir desse pressuposto, né, real de que a sedução do mundo eletrônico ela começa muito cedo. Mas, veja, nós temos parte, né, nessa culpa, desde as primeiras horas do bebê, porque não raro a gente vê os pais presenteando primeiro um smartphone do que um livro. E aí, qual é o exemplo que a gente dá? E eu costumo dizer também nas minhas palestras, né, dizendo o seguinte, puxando a orelha das famílias, né, de um modo metafórico, dizendo que é importante que as crianças vejam os seus pais mais vezes com um livro na mão do que com um smartphone. E eu sei que isso não é real. Então, não funciona para a criança a ideia do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Já começa aí, né? Agora, pelo contrário também, eu já vivenciei muitas experiências em família, os meus sobrinhos, né, eu vejo muito essa questão de não deixarem, né, porque é irreversível essa invasão, né, do mundo eletrônico, a tentação, a sedução do som, do vídeo, do áudio, é irreversível isso, é irreversível. Agora, o nosso papel como pais, como professores, como autores, precisa ser resguardar, né, preservar, acho que é isso, reverter a gente não vai, porque é irreversível, já disse, mas resguardar esse espaço do livro e da leitura convencional, né, e convencê-las o quão prazeroso é você folhear um livro, que você não vai folhear o teu smartphone. Mas o Bill Gates diz uma coisa que é esperançosa, ele diz, eu educo meus filhos com livros, porque assim ele vai chegar bem ao computador. Fantástico, mas é isso mesmo, né? Simão, muito obrigado por sua participação aqui. A gente teria assunto para uns 4 ou 5 programas desses, mas muito obrigado pela sua participação. Maurício, eu que agradeço. É uma honra estar contigo no teu programa. Muito obrigado e conte comigo. Muito obrigado.
Para rever essa e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.